pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de História. Meu nome é Emerson Modesto e hoje nós falaremos então sobre Brasil Colônia. Nós falaremos, nessa aula, propriamente dita, nós não vamos fazer todo o Brasil colonial, até porque pela extensão da matéria, então nós vamos dividir as nossas aulas de Brasil Colônia. E nessa aula, então, propriamente dita, nós vamos fazer um panorama político e econômico desse primeiro período da colonização. Nada que vai se referir diretamente nem à parte açucareira e nem à mineração aqui no país. Mas nós vamos ver esse padrão político de início da colonização, como que se deu essa colonização e como que a estrutura dela, teve a sua estrutura econômica também desenvolveu ao longo dos anos aí. Então, para a gente então fazer essa aula, a nossa videoaula aqui, nós vamos fazê-la baseada em um slide. E eu quero que vocês acompanhem comigo, eu vou colocar aqui para nós o slide também. Aqui está o nosso slide, vou colocar aqui para a gente. Vamos lá. Brasil Colônia. Quando nós falamos de Brasil Colônia, nós temos que referir que nós vamos entender que esse processo de colonização, então, das terras onde é o Brasil, ele se deu a partir das grandes navegações no século XV. E quando nós falamos de grandes navegações, nós temos que falar também de que tanto a Espanha, quanto Portugal, quanto a Holanda, quanto a França, quanto a própria Inglaterra fizeram colonizações aqui na América, mas dentro do padrão das grandes navegações, Portugal ele foi considerado o pioneiro, o primeiro a chegar às Índias com Vasco da Gama. Até que em 1500, então, Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui no Brasil, mais propriamente ali em Porto Seguro, mais especificamente na praia de Coroa Vermelha, onde vai ser realizada a primeira missa ali. Então, é claro que nós falamos nesse viés de descobrimento, mas nós temos que ressaltar também que a população indígena já estava presente aqui. Já tínhamos nativos, pessoas, civilizações formadas aqui dentro da América Portuguesa e que vão ser extremamente menosprezadas, que nós vamos ver isso em outra aula com relação aos povos indígenas aqui, então. Para a gente entender, então, aqui tem um modelo, eu fiz uma comparação entre o modelo português e o modelo espanhol de colonização. Ambas são de exploração, ou seja, eles querem retirar os recursos daqui. Ambas é baseado no plantation, que é no latifúndio agroexportador. Ambas vão utilizar mão de obra escrava. Aqui a mão de obra escrava do início da colonização vai se voltar mais ao índio. A mão de obra escrava do modelo espanhol vai se voltar inicialmente mais também ao comércio negro. Não significa que eles não fizeram dos índios também. Então, eu posso falar que ambas também vão fazer tanto a mão de obra escrava com índios e com negros africanos. Ambas vão ser hierarquizadas. Só que a portuguesa ela é menos hierarquizada do que a espanhola. Até porque na espanhola, tem um vídeo aqui falando sobre a colonização espanhola, eles vão ter divisões de classes entre chapetones, crioulos, mestiços, negros e índios, que é uma formação social. A formação social aqui, nesse início da colonização, ela se dá entre homens livres e os cativos, e os escravizados. Só isso. E a administração de Portugal ela é mais simples e centralizada. E a administração da Espanha ela já é mais complexa e descentralizada. No sentido centralizada que não só no sentido colonial, de estar aqui dentro do território, mas no sentido também do que se referia ao Pacto Colonial, que era essa aliança que todas as colônias faziam com a metrópole de prestar favores, de pagar impostos, do controle que a metrópole vai exercer sobre a colônia, as pessoas que estão aqui. E dentro desse panorama, então, a gente vai entender que como eu falei com vocês, essa passagem da Rota do Cabo, aqui nesse primeiro mapa, é o que era interessante porque eles estavam focados. Portugal e Espanha estavam focados inicialmente em chegar às Índias. E esse foco deles em buscar especiarias para fortalecer o comércio, até porque eles também eram um dos primeiros países a se formarem em estados nacionais, a se formarem em países efetivos dentro do seu território. Essa busca, então, vai provocar essa que nós chamamos de descoberta do Novo Mundo. A Espanha vai fazer esse caminho, vocês vão ver aqui nesse mapa aqui de baixo, que a Espanha vai fazer o caminho para a América, Cristóvão Colombo, em 1492, ele vai chegar aqui à América,
e ele vai crescer, e depois vai vir o Américo Vespucci, que vai, o nome do continente vai ser dado em homenagem a ele. E, aí, e Portugal, ao seu mesmo tempo, elas, naquele momento, por ela já ter chegado às Índias, né, pelo pioneirismo dela, pelas especiarias que ela tinha, o interesse dela estava focado em chegar à Índia, estava focado nas especiarias da Índia. Então, apesar dele ter achado essas terras aqui, com Pedro Álvares Cabral, quando veio, né, com o Naus, com as caravelas, quando eles chegaram aqui, o interesse deles não era permanecer aqui. Por isso que rapidamente também eles vão estar saindo, né, vão mandar embarcações para cá, mas o interesse deles vai permanecer nas Índias. E a árvore que vai ser encontrada aqui, que é uma árvore prima da que é encontrada na Índia, era o pau-brasil. Daí vem o nome da nossa nação também. E aqui nós vamos ter uma primeira controvérsia diplomática, que em 93 a Espanha ela vai tentar colocar a chamada bula intercoeteira. A bula intercoeteira é essa divisão oceânica, né, que no caso, como eles chegaram às Índias, não havia necessidade deles virem para o Novo Mundo, Portugal. Ele queria dividir o oceano para Portugal e Espanha, assim, de forma bem sucinta, né, o que era a bula intercoeteira. É claro que Portugal não queria, ele queria que a divisão fosse horizontal, não vertical, para que a Espanha ficasse com a parte de cima e ele com a parte de baixo. Então, aí nós vamos ter essa controvérsia entre eles, e o que eles vão firmar de acordo é o que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas está representado aqui nessa imagem de baixo, e é a divisão da América para Portugal e Espanha. É claro que países como a França, Inglaterra, outros países europeus, eles vão questionar esse tratado, porque eles estão dividindo um continente inteiro para 2 países apenas. E não é à toa que esses países vão invadir e vão colonizar aqui também, em outros cenários que nós vamos ver nas próximas aulas. E quando a gente relaciona isso também, e a gente entende que Portugal ele estava nesse cenário muito favorável às especiarias que eles pegaram nas Índias, o comércio crescente, o enriquecimento, eles passavam a ver o Brasil, então, nessas terras encontradas aqui no Novo Mundo, como um excelente entreposto no caminho para as Índias, ou seja, é um lugar para a gente parar, é um lugar onde eu posso buscar pau-brasil facilmente, sem precisar pegar lá na Índia e chegar. A questão que nós vamos perceber é que eles, com o passar do tempo, eles vão ver que eles precisavam colonizar, porque a Espanha também já estava em processo de colonização muito avançado. E eles precisavam firmar seu território e colonizar as terras aqui o mais rápido possível. E nós vamos ter, então, 2 padrões de exploração, que vai de 1500 até 1530, sobre essa questão do Pedro Álvares Cabral e as feitorias. Feitorias, gente, eram casas que, basicamente, eram casas que ficavam no litoral, que fazia esse gerenciamento, tipo de portos, né? E onde os navios chegavam, enchiam os navios e iam embora. E esse primeiro contato, então, com os índios, acredita-se que é um contato pacífico com eles, até porque não fazia sentido entrar em guerra com um povo, mesmo eles acreditando que eles eram sem fé, sem lei, sem rei, não fazia sentido entrar em guerra por eles, porque o interesse deles também era mínimo com relação à colônia. E eles faziam, então, todo o processo de extração através do chamado escambo. Escambo é trocar a mão de obra por produtos. Como assim? Quando os portugueses vão oferecer para os índios roupas, pentes, espelhos, tudo que eles tinham que era novo para os índios, eles trocavam. Ó, te dou isso se você encher meu navio de pau-brasil, vou te dar isso se você quiser fazer. Isso é chamado de escambo, é trocar mão de obra, serviço, por produtos. E essa primeira parte, então, da exploração se dá através desse escambo, que posteriormente vai se tornar em escravidão, porque o escambo já não vai ser mais suficiente, mas isso é outro cenário também, e está na sequência da nossa matéria. Então, a colonização efetiva mesmo, ela vai dar só após 1530, segundo alguns historiadores, 1534. O Martim Afonso de Souza, então, ele vai vai lançar o primeiro núcleo urbano em São Vicente, e vai cair, porque de fato é que tanto a questão da Espanha era preocupante para Portugal, quanto a questão da decadência do comércio
pelas Índias também e os estrangeiros que estavam rondando o litoral. Então, colonizar também seria uma opção extremamente viável. O que vai ser feito, então, entre Portugal e a colônia é o chamado Pacto Colonial, que eu já citei para vocês. O Pacto Colonial, basicamente, é essa questão de trabalho, de declaração do chamado exclusivo comercial. Tanto o comércio, quanto o transporte, quanto a proibição da manufatura, a cobrança de impostos, tudo vai ser gerenciado por Portugal e declarado a ele através de um pacto, o Pacto Colonial. O tripé para que isso funcione o escravismo, a monocultura e o latifúndio. É o tripé para que a colônia permaneça firme dentro do propósito que ela tem, que ela consiga crescer e evoluir. Então, a colônia, obviamente, enviaria pessoas e essas pessoas deveriam suprir a metrópole. A metrópole enviaria pessoas e a colônia deveria suprir a metrópole, então, com esses impostos e os produtos que eles tinham. Aí nós vamos ter, então, a criação, a partir de 1530, das chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, então, ela vai ser essa divisão do Brasil em porções de 15 partes para os chamados donatários. Donatário é quem recebe uma capitania, é quem vai vir para cá para ocupar essa capitania. Então, a capitania hereditária então, era o sistema adequado à política colonizadora portuguesa e que poderia garantir o máximo de lucro e o mínimo de investimento, segundo esse primeiro entendimento que se tem. E foram utilizados, então, dois instrumentos jurídicos para oficializar as famílias a virem para cá. A primeira é chamada carta de doação e a segunda é o forral. A ordem não necessariamente interfere nos fatores, mas isso significa o quê? Que as pessoas que vinham, as famílias, os portugueses que vinham para cá, eles recebiam, então, através dessa carta de doação, essas terras, e que ia ser feito através desse exclusivo comercial e do pacto que eles tinham com a metrópole. Ou seja, você vai, mas você tem que prestar contas a mim. Então, famílias de portugueses vão vir para cá e os donatários, então, eles vão poder legislar, eles vão poder controlar tudo aquilo que acontece dentro da sua capitania. Ele vai ter que passar essa porcentagem de lucros e daquilo que ele faz para a metrópole, mas quem deve arcar com os custos são os próprios donatários e, posteriormente, hereditário, porque os filhos deles iriam assumir tudo. E eles vão perceber que, durante essa parte da capitania hereditária, o território era muito amplo e as feitorias ainda permanecem, que são esses centros de distribuição do litoral, e vai haver também o que nós chamamos de sesmarias. Sesmarias é essa divisão da capitania hereditária em algumas partes, né, que poderia ser feito ou não. Só que, com o tempo, como eu falei com vocês, o escambo ele não supre toda a necessidade. O escambo ele não em parte, suficiente para atender a demanda comercial cada vez mais crescente. Então, e até porque também os próprios índios eles já não aceitavam os mesmos produtos, aí nós temos que entender que vai começar a haver a escravidão desses índios e que eles vão se demonstrar muito hostis àquilo que estava acontecendo. E massacres de famílias inteiras de portugueses vão acontecer. Em próprio Porto Seguro vai ser um dos locais, né, de maior extermínio de portugueses vai acontecer. E o que acontece que não só essa questão dessa natureza furiosa que eles tinham, mas dessa baixa de recursos que era enviado para cá, vai acontecer que durante as capitanias hereditárias, então, o sistema fracassa, porque eles não tinham como permanecer com um controle efetivo das capitanias, até porque os índios também, em maior número, eles combatiam e eles expulsavam as pessoas daqui. Então, na maior parte do Brasil, quem tinha de fato o poder político eram os jesuítas. Jesuítas, eles eram os padres que foram criados durante a Contra-Reforma Católica, que vinham para o Novo Mundo para catequizar e civilizar os índios. É utilizado uma palavra, né, que pode soar meio estranho, mas que era utilizada na época, que esses jesuítas, então, iriam adestrar os índios para a mão de obra, para a civilização, para se acostumarem com essa nova forma de vida deles.
E como o sistema já não estava fluindo como deveria, a gente vai entender então que em 1549 eles já vão ter que mudar o tipo de governo, a administração tem que mudar de capitania hereditária para o chamado governo geral, que era uma tentativa do rei de Portugal de manter o controle na situação, mas que naquele momento ali não havia dado certo, né? Eles queriam então centralizar o governo em vez de espalhar ele. Aí vai ter uma referência aqui ao Conselho Ultramarino, que era essa política centralizadora mais rígida, de controle mesmo dos navios que chegavam, dos navios que saíam, de como eles iam gerenciar. Então, só para a gente finalizar, as capitanias hereditárias elas vão entrar em crise, primeiro, por essa questão da hostilidade dos índios, esses conflitos que vão ter, vai ocorrer também devido a essa tentativa fracassada de colonizar, porque não haviam pessoas suficientes, não haviam recursos suficientes para manter essas capitanias, e esses motivos, de 1530 a 1549, 19 anos aproximadamente, vai ser o pontapé final para que seja inaugurado, então, o governo geral. O governo geral, então, é essa nova forma administrativa da colônia. E por ser essa nova administrativa, nós temos três principais governadores, que é o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Para a gente começar, então, o Tomé de Souza, ele que vai fundar a primeira cidade brasileira, que é Salvador, e que vai ser vai ser a primeira capital do Brasil, né, durante muitos anos. E ele vai formar também o primeiro colégio jesuíta e o primeiro bispado. O destaque dele para a ação do padre Manuel de Nóbrega. Ou seja, ele era um grande incentivador a essa parte dos padres jesuítas interferirem e colaborarem com os colonos dentro do padrão de catequizador e civilizador. É claro que isso na frente vai dar alguns conflitos que nós veremos, principalmente dentro da sociedade açucareira, que havia esse conflito do que os jesuítas passam a ver que os índios eles são puros e que eles praticavam antropofagia e outros rituais porque era costume deles, não porque eles eram ruins. Mas, de fato, os portugueses viam eles como um povo sem fé, sem lei, sem rei. E suscetíveis à colonização, à tortura e aquilo mais. Mas eles, por conhecerem as matas também, eles vão fugir muito. E os colonos vão ter esse conflito com os jesuítas, porque os jesuítas queriam manter eles sem ser escravos através das missões que eles realizavam, e os colonos, ao mesmo tempo, queriam escravizar. Então vai surgir a famosa guerra justa, que se um entrasse em agressão com o outro, ele poderia ser escravo e tudo mais. O segundo governador geral, então, que vai de 53 a 58, é o Duarte da Costa. E ele vai trazer, então, o padre José de Anchieta, que vai fundar o Colégio de São Paulo e que deu origem também à cidade de São Paulo. Os franceses, durante o período também do Duarte da Costa, eles vão fazer uma intervenção direta no Rio de Janeiro, que vai ser conhecido como França Antártica, que vai ser citado em outra aula que eu fiz, que está aqui também, né, nas videoaulas do canal. Você pode citar que tem colonizações da América, e ele vai conseguir, então, apoio dos índios, dos tamoios, contra os portugueses, onde vai surgir a Confederação dos Tamoios. Ou seja, ele percebia, né, que essa ação dos indígenas, eles faziam por algo natural. E ele vai perceber que a ação dos colonos era muito mais brusca e drástica do que a própria dos indígenas contra eles. E o terceiro, então, governador que nós vamos ver aqui é o Mendes Sá. O Mendes Sá, ele vai ter o seu governo de 1558 a 1572. E com o apoio da nobreza e do Anchieta, ele venceu a Confederação dos Tamoios. Ele contou também com o apoio do seu sobrinho, o Estácio de Sá. Em homenagem a ele, nós temos universidades, né, tem ruas em homenagem também ao Estácio de Sá. Eles vão conseguir reorganizar a colônia e vão conseguir expulsar os franceses do Maranhão, que vai ser chamado de França Equinocial. França Antártica é a colonização deles no Rio de Janeiro. França Equinocial foi a colonização deles no Maranhão. Eles vão expulsar para reorganizar e recentralizar de novo a colônia. E ele vai criar a segunda cidade, que é São Sebastião do Rio de Janeiro. O Mendes Sá, então, ele vai fazer essa estruturação, essa centralização de forma muito efetiva. Na quarta parte do governo geral, que vai de 72 a 78, vai acontecer, então, que tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador vai ser criada uma sede. Quando nós chegarmos na aula
quando vocês verem a aula, né, no caso da vinda da família real para o Brasil em 1808, vocês vão ver que a capital realmente vai mudar de São Paulo, de Salvador para o Rio de Janeiro, devido também a essa sede e esse gerenciamento que já havia desde a colônia, que é um dos motivos também, né? São vários motivos que vão ocasionar a mudança da capital, mas esse, de certa forma, já é um também. E em 1621, houve uma divisão do Brasil, dessa vez em dois estados, o estado do Maranhão, com sede em Salvador, e o estado do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Era uma forma também de manter no governo geral, que se dividia politicamente através das câmaras municipais, que se dividiam através dessa parte política para gerenciamento da colonização, de uma forma mais efetiva e de uma forma mais prática. Algo que nós vamos ver que isso com o tempo vai ocasionar alguns conflitos aí. Aqui nós vamos perceber então que tem um panorama de 1503, então nós vamos ter a exploração do pau-brasil. Pau-brasil, imediatamente nós temos essa referência então da escravização indígena, que vai ser usada, né, pós-escambo como escravos para fazerem esse processo. Logo após a escravização dos indígenas, então, nós vamos ter a lavoura da cana-de-açúcar em São Vicente, que vai se concentrar mais no Nordeste. Já vai ter essa questão também, em 1530, da criação das capitanias hereditárias, que vai acabar em 49, mas permanece as lavouras, né, e outros produtos, como algodão, tabaco, eles vão ser comercializados também, não tanto quanto o açúcar. Então, é por isso que nós temos uma aula só sobre a sociedade açucareira, só sobre a produção de açúcar no país. E eles vão introduzir também aqui a pecuária, e os negros vão estar, a escravidão africana vai estar aqui impregnada durante esse período também, até que em 1695 vai ser descoberta, então, as minas de ouro. Tanto a matéria de escravidão negra indígena, quanto a matéria da cana-de-açúcar, da sociedade açucareira e da mineração no país, elas serão referidas em aulas posteriores a essa. Então, nessa aula, o objetivo é que a gente entende que essa primeira exploração se dá com o pau-brasil, que é no período, então, pré-colonial, entre 1500 e 1530, e eles vão, definitivamente, eles vão esgotar, né, essa madeira no litoral, e eles vão criar esse monopólio de extração, ou seja, só Portugal extrairia, então, o pau-brasil das terras dele. Monopólio, só um país, só uma empresa, só está voltado para uma pessoa só o controle desse produto. Para a gente, então, estar encerrando, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu procurei aqui fazer um panorama político e econômico desse início do Brasil colônia, e nesse início eu procurei abranger, principalmente no que se refere à parte política e econômica. Então, nós falamos de capitanias hereditárias, nós falamos de governo geral. Nós falamos de capitanias hereditárias, que era a divisão das terras da América Portuguesa para os donatários, que fracassou devido a uma série de circunstâncias, entre a hostilidade dos índios, a falta de recursos, a falta de pessoal. E nós falamos também com relação à implementação do governo geral em 1549, com o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá, que são os principais, os três primeiros aí que vão ser relacionados a esse governo geral e essa centralização. Que logo após aí vão vir as câmaras municipais e subdivisões políticas dentro da sociedade colonial naquele momento, que nós iremos referir em outras aulas também. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né? E até a nossa próxima aula. Tchau para vocês!